Boa tarde, pessoal. De onde eu falo agora são 5 horas da tarde de um domingo. E vamos aqui para mais um vídeo reflexivo, sem rodeios, sem roteiro, de alguém que está passando pela sua jornada da individuação, apresentando a minha visão, a minha experiência nessa jornada, sem termos técnicos, até porque eu não tenho propriedade técnica para estar falando abordando esses assuntos. Como eu disse, são apenas relatos de alguém que está passando por essa jornada. Então vamos lá. O tópico que eu decidi abordar hoje, que eu estou inspirado a falar sobre, é a lucidez. Eu estou aqui na tarde de um domingo, 5 horas da tarde, sóbrio, o que antes seria algo incompreensível no estilo de vida que eu vivia antes de começar essa jornada da individuação, e também a mesma estilo de vida que a maioria das pessoas vivem hoje em dia, né? Que é entorpecer a mente com as distrações baratas que a sociedade fornece. E eu já falei sobre esse tema em outros assuntos, sobre a intoxicação desses fatores entorpecentes da mente e também a desintoxicação, o que vem depois da desintoxicação, né? De você abdicar desse entorpecimento causado por essas medidas de distrações, vem a lucidez. A lucidez é a única forma de você enxergar com clareza a realidade ao seu redor, o espaço ao seu redor. Inclusive também de você enxergar dentro de si mesmo. Você, somente lúcido, você vai conseguir enxergar com clareza a sua mente, argumentar sobre os seus pensamentos, questionar a si mesmo, conversar com si mesmo, se conhecer. Dar início nessa jornada da individuação. E através dessa lucidez, você começa a viver a vida de uma forma mais natural. Você para de enxergar dificuldade em todas as coisas, você para de achar que a vida está errada. Claro que a sociedade em si, digamos que não é um exemplo, a sociedade humana não é um exemplo, a cidade é uma sociedade virtuosa, principalmente a sociedade atual, que é regida por esse modelo econômico, né, mundial, que prefere entorpecer a mente das pessoas do que alimentar a sua capacidade cognitiva. Então, voltando, acho que eu me perdi um pouquinho aqui, voltando sobre essa questão dessa jornada iniciada através do processo de desintoxicação. Você se torna lúcido. Com a lucidez vem a clareza. E com a clareza você começa a agir mais naturalmente. Você começa a ser uma pessoa, um ser humano virtuoso, né? Mais naturalmente. Você começa a parar de dar valor àquilo que o governo, não somente o governo, mas o modelo econômico quer impor à sociedade o que é valoroso. Você começa a dar valor aos seus instintos, seu ritmo. Você começa a viver a sua vida de uma forma mais, como que eu posso falar? Você começa a desfrutar mais dos momentos da sua vida, estando acompanhado ou não. Você começa a dar mais valor nesses momentos, porque a vida, ela é essa jornada, né? Que nos leva ao final derradeiro da morte. Isso já está determinado a partir do momento que nós nascemos, que nós viemos, que nós fomos concebidos a esse mundo. É que a morte, ela é o destino final. Então, o que conta, o que vale, é o que nós fazemos durante esse trajeto. Qual é o caminho que nós vamos seguir durante esse trajeto? Para ter uma morte digna, né? Para chegar lá no fim e não se arrepender das suas escolhas, do caminho que você percorreu. E
a partir do momento que você tem uma visão clara desse caminho que você vai trilhar, dos passos que você vai dar, através da lucidez, você começa a desfrutar mais dessa jornada, dessa vida, que ela precisa ser sentida, ser vivida. Essa é uma das melhores experiências, né? Em ser um humano, um animal consciente com esses sentidos, é desfrutar desses sentidos. Não de forma hedonista, mas de uma forma saudável. Você vai viver a vida, desfrutar vai viver uma vida sensorial, que nós já vivemos, mas desfrutar desses sentidos de forma moderada, saudável, usufruir do ato de você ser um humano e ter essa capacidade de pensar por si mesmo e sentir todas essas sensações físicas que nós fomos atribuídas, né, junto com o nosso corpo. E através dessa vida vivida e sentida, você começa a desfrutar, você começa a aproveitar a jornada e viver uma vida virtuosa, para não se arrepender no final, para chegar no final, ter um final digno, decente, ser uma pessoa digna, decente no final, ou futuramente, quando estiver mais velho, né? Ser um sábio, uma pessoa sábia, que serve como inspiração para outras pessoas também seguir esse caminho virtuoso, essa jornada de ter uma vida mais presente, mais virtuosa, valorizando mais os momentos. E através do tema principal desse vídeo que eu abordei, a lucidez, esse é o caminho a ser trilhado. Esse é o caminho de uma vida que é uma vida virtuosa. E essa vida virtuosa, ela é trilhada através da lucidez. Você vai conseguir enxergar o caminho, né, para você trilhar, para chegar nesse objetivo final, aqui seria a plenitude máxima, através dessa vida virtuosa. E a lucidez é o fator primordial para se alcançar essa plenitude máxima. E eu estou aqui, ainda passando por essa jornada. Não vou dizer que já alcancei a sabedoria suprema ou atingi a plenitude máxima, mas o que eu posso garantir e confirmar é que eu estou desfrutando melhor agora que estou lúcido, que eu parei de me entorpecer com os mecanismos, os artifícios da sociedade que inibem a cognição, né, da nossa mente. E eu estou desfrutando melhor da vida agora que eu abdiquei desses prazeres baratos. E de certa forma, depois que o seu corpo desintoxica, somente desintoxica de todos esses artifícios baratos que entorpecem a mente, o corpo, parece que seus sentidos eles aprimoram, seus sentidos físicos, além dos seus sentidos cognitivos também, né? Através daí que você começa a se tornar lúcido e enxergar a vida com mais clareza, mas também os sentidos físicos, como que eu posso dizer? Você começa a desfrutar melhor sobre o sabor das coisas, você começa a ouvir com mais clareza as pessoas, não somente as pessoas, mas as músicas em si, o ambiente ao seu redor, os pássaros cantando. Você começa, parece que seus sentidos se aprimoram quando você desintoxica seu corpo. E isso que eu me referi quando estava falando sobre desfrutar dessa vida sensorial. Porque sentir de verdade, sem precisar se entorpecer com esses artifícios, com esses recursos, é uma vida que vale a pena ser vivida. E através desse processo, dessa lucidez que eu estou começando a enxergar tudo isso ao meu redor, que acredito que eu estou no caminho certo, que através dessa jornada de viver uma vida virtuosa, que no fim eu vou conseguir sim alcançar a plenitude máxima. E é isso, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, tema abordado sobre a lucidez, e depois, quando eu ficar mais inspirado sobre outro tema, eu vim aqui trazer sobre essa minha jornada da individuação
até alcançar a plenitude máxima. E espero ver o máximo de pessoas possíveis também conseguindo desfrutar dessa vida, vivendo sem precisar se entorpecerem com esses artifícios da sociedade. E desejo mesmo, do fundo do coração, que todo mundo consiga ter uma vida virtuosa, que todo mundo, e alcance que o objetivo final para todos os humanos seja a plenitude máxima. Dessa forma, eu acredito que a humanidade terá um futuro mais próspero se todo mundo começar a seguir uma vida com um objetivo final, que seria esse. Seria um objetivo que iria favorecer toda a humanidade. Então é isso, pessoal. Então, até logo.